noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos a essa espiritualidade amiga que nos acolhe nesta casa de amor, que nos acompanhe nesse momento, nos intuindo, nos ajudando, nos esclarecendo, e que nós possamos, através dessa luz do Cristo, entrarmos em contato com esse universo maior, com esse mundo maior, possamos evoluir, possamos aprender e que possamos levar tudo aquilo que viemos aqui buscar e possamos voltar muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Um tema muito vasto e que a gente não cansa nunca de falar é sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, né? A importância de estudar, de entender. Então hoje eu decidi falar, no comecinho do ano, sobre essa luz que é o espiritismo na nossa vida. Então, eu busquei um texto, na verdade, que é um texto poético, não é um texto espírita, mas que quando eu olho para ele, quando eu imagino a cena, eu sempre penso como é o espiritismo na vida da gente. Então diz assim, ó. Certa vez um grande amigo do poeta, Olavo Bilac, queria muito vender uma propriedade. De fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo, poeta, para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vender. E assim, Olavo Bilac, que conhecia bem a propriedade do amigo, redigiu um pequeno texto, mas a gente consegue viajar nesse texto. Diz assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E a gente consegue imaginar esse lugar mesmo sem conhecer. E conseguimos nos sentir bem nesse lugar. E daí vem a vontade de estar nesse lugar. E o espiritismo na nossa vida, ele entra assim. Muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, de dor, de sofrimento, e que a gente olha para a nossa vida com os nossos olhos terrenos e materiais, e a gente pensa assim, que horror, que vontade de sumir. Eu já escutei muitas pessoas falarem isso, que vontade de sumir. Porque naquele momento ali as coisas não fazem nenhum sentido pra gente. E a gente não consegue vislumbrar por que está passando por isso. E muitas vezes, com a graça de Deus nesses momentos, a gente vai até uma casa espírita e a gente começa a estudar e começa a entender que muitas vezes esses momentos são os momentos que vão trazer o maior aprendizado, vão nos religar com a nossa espiritualidade maior, com aquilo que realmente faz sentido. E a gente começa a entender por que a gente passa pelas coisas. A gente começa a valorizar e a gente começa a enxergar a nossa vida. Se a gente enxergar através do olhar do espiritismo, só veremos bênçãos. Paulo de Tarso dizia, a tudo dai graça. E ele passou por percalços terríveis em nome do Cristo. Que ele teve que ser assim, ó, muito fiel a Cristo e a tudo. Em todos os momentos ele agradecia e em todos os momentos ele espalhava essa palavra do Mestre. Então quando a gente começa a estudar as causas das nossas aflições, por que nós sofremos, o que a dor traz, as lições, e que nós estamos nesse planeta e nós estamos nesse lugar agora, porque é o melhor para o nosso crescimento e para o caminho que vamos trilhar, a gente começa a enxergar como o poeta está descrevendo a nossa vida. A gente começa a agradecer por ela, agradecer por todas as pessoas que nos rodeiam e por todos os momentos. Então, passou alguns meses e o poeta encontrou seu amigo e perguntou se ele tinha conseguido vender a propriedade. E ele disse assim, nem pensei mais nisso. Respondeu ele, quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Então a importância, né? A gente vive nesse planeta de provas e expiações por um tempo. Por algum tempo, depois a gente volta para a nossa verdadeira pátria. E é incrível que quando nós estamos aqui, muitas vezes, a gente só valoriza o que é daqui, aquilo que a gente não leva. E daí a gente cai na dor, a gente cai no sofrimento, e tudo parece um tormento, porque a gente vive para a matéria. E o que vamos levar quando deixarmos aqui? Então vem as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo,
fora da caridade não há salvação. Eu adoro essa parte porque ela nos iguala, quando nos coloca a caridade como um dever de todos. Não é fora da igreja não há salvação. Não é fora da verdade não há salvação, porque eu tenho a minha verdade e cada um de vocês tem a verdade de vocês. Quem está certo, né? Somente Deus. Então, o Espiritismo vem com isso, e quando Allan Kardec começou a publicar os livros, começou a escrever, que o Espiritismo começou a se propagar, houve um rebuliço. Porque, como assim? Como não é a igreja a salvação? Como é a caridade? E em 1861, em outubro, aconteceu o Auto de Fé em Barcelona, na Espanha, quando Allan Kardec mandou 300 exemplares dos livros dele para serem vendidos a um conterrâneo que estava lá, para propagar a doutrina espírita, e eles pegaram como heresia esses livros, eles foram queimados. E isso acabou ao contrário do que eles esperavam, né? Que isso fosse deixar as pessoas com medo e não procurar mais. Isso atiçou a curiosidade das pessoas para buscar, porque não era interessante essa nova moral, esse novo entendimento. Então o que importa é nós sermos bons, é ajudarmos e não a nossa religião. Isso feriu muito a igreja na época. Então quando a gente fala em espiritismo, quando a gente fala em caridade, diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis usufruir a luz do espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos. É que ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então vem aqui, está no nosso merecimento, na nossa busca, no nosso aperfeiçoamento, no nosso perdão de cada dia, na caridade que praticamos, no amor ao próximo, no auxílio, aonde quer que nós estejamos, e não a nossa religião. Isso é fantástico, isso deslumbra um véu maravilhoso, porque a gente começa a entender a nossa função no mundo. E a gente começa a perceber o quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas quando ajudamos. Assim como muitas vezes somos ajudados e essas pessoas fazem muita diferença na vida da gente. E o Espiritismo nos ensina isso. Eu sou espírita desde criança, desde os 4 anos, e às vezes as pessoas querem discutir sobre o Espiritismo comigo. E é uma coisa que eu não faço, porque a única coisa que eu falo assim, eu não estou aqui para convencer ninguém, né? É a minha crença, me faz bem. A única coisa que eu falo é assim, ó. Se nada disso for real, se nada for, se for tudo material, e eu tiver vivido uma vida inteira com os preceitos da minha doutrina espírita, mesmo assim eu terei vivido bem. Eu não terei discriminado ninguém, eu terei auxiliado, eu terei buscado o meu melhor a cada dia. E é isso que essa doutrina nos passa. São esses valores de amor, de caridade. Depois, assim, sobre o Consolador prometido, também no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo, ele veio exemplificar o que era amor. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não teve nenhuma facilidade na vida dele. E ele viveu sendo exemplo para deixar para todos nós. E o Espiritismo vem ilustrar cada exemplo que ele deixou. Cada parábola dele, a gente estuda através do Espiritismo e a gente entende melhor, compreende melhor essa mensagem deixada por Jesus. Por isso a importância de estudar. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Esse esclarecimento, essa fé no porvir, que faz com que a gente passe por tudo
aprendendo e buscando. E em cada momento de dor, de dúvida, a gente pergunta para Jesus, o que eu preciso aprender com isso? Qual a mensagem? Se eu estou passando por isso, o que ainda me falta, Jesus? E a gente vai sentir essa resposta no nosso coração, porque o Mestre nunca nos desampara. Então, quando a gente compreende isso, a gente aceita isso, ela é uma dor que nos move, que nos movimenta, que faz com que a gente haja diferente. E não, a gente não vai se sentir, ai, coitado de mim, estou passando por isso, não posso fazer nada. Não, a gente vai buscar meios de vencer esses momentos. Existe um ditado que diz, mar calmo nunca fez bom marinheiro. E muitas vezes, nesses momentos mais difíceis, são os momentos em que mais aprendemos e mais evoluímos. Então, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, para ilustrar melhor, não poderia deixar de contar uma história, já faz parte de mim isso. E eu vou contar a história que eu retirei do livro Reflexos do Passado, da Vera Lúcia. É apenas uma partezinha do livro e conta uma história muito bonita. Na verdade, é uma história de amor, de superação, de vencer preconceitos e de buscar o melhor. Essa é a história do Evandro e da Lídia. O Evandro, ele nasceu em berço de ouro, numa grande fazenda muito produtiva. Só que aconteceram muitas coisas, o pai dele já estava velho, doente, acabou falecendo e disse, meu filho, muda a sede da tua fazenda daqui, vai para outro lado, que essa casa parece que, não sei, as coisas não estão boas aqui, muda a tua vida. E ele, o Evandro, que tinha a Lídia como noiva, disse, eu vou me mudar, vou construir uma sede nova e vou enfim me casar. Para ele, a Lídia era a noiva perfeita. Ela não era bonita, não tinha graça nem atrativo aos outros olhos. Para ele, ela era linda, maravilhosa, perfeita. E tudo que ele queria era construir uma vida ao lado dela, assim como ela também queria muito construir uma vida ao lado dele. E ele começa a arrumar essa nova casa, ainda não está pronto. Ele vai com os fiéis servidores dele, o João e a Isabel. E tudo está andando bem, na mais pura harmonia. Só que daí vem as nossas escolhas e vem as pessoas que convivem com a gente, as intuições, enfim. Ele queria casar logo, porque ele amava a noiva. Só que a noiva era filha de um pequeno fazendeiro, não tinha muitos recursos, ela morava com mais 8 irmãos ali perto. E os familiares dele não concordavam com aquele casamento ali. O tio dele achava que não era o casamento ideal para ele, que ele merecia uma noiva mais rica, mais bonita. O nome do tio era Anastácio, e ele tinha exatamente a noiva perfeita para o sobrinho, que era a sua filha Josefina. Ele dizia que ela sim tinha todos os atributos para continuar a linhagem da família. Mas ele não dava atenção para isso, ele gostava da noiva e não queria mudar isso. Só tinha uma coisa, só tinha um defeito a noiva dele para ele. Tinha uma coisa que ele não gostava nela e cada vez incomodava mais. Olhem o defeito. Ela era muito benevolente e caridosa. Isso enciumava ele, irritava ele, porque ela ajudava as pessoas. Ela havia aprendido com o médico da região, tinha muitas pessoas para atender, ele não dava conta. Ele ensinou tudo para ela. E ela fazia vários atendimentos. Muitas vezes, quando o caso não era grave, quem ia era ela. E ela atravessava campos e morros e ajudava e fazia parto e atendia os feridos. Ela atendia ricos, pobres, quem tinha, quem não tinha para pagar, ela atendia até animais. Isso começou a incomodar ele porque ele começou a pensar assim, ó, não dá certo isso, a minha noiva fica pra lá e pra cá ajudando os outros, o que vão pensar? Eu sou o mais rico aqui nessa localidade, eu com todo esse meu poder, o que devem pensar as pessoas da minha noiva pra lá e pra cá ajudando os outros, nem se arruma, né, anda de qualquer jeito. E aquilo ali começou a incomodar muito ele, e o tio pegou esse ponto dele. E começou a falar, olha só, né, estão falando da tua noiva, essa esquisitice dela de estar ajudando os outros, vai pegar muito mal pra ti, meu sobrinho, olha, tu merece coisa melhor. E sabe como é, né, aquela conversinha todos os dias de um familiar que ele queria como o pai dele, que ficou substituindo o pai, aquilo começou a se instalar pouco a pouco no coração dele. Então eles não perdiam a oportunidade, nem os primos nem o tio, de colocar esses defeitos da noiva, essa esquisitice da noiva, para que o Evandro desistisse desse grande amor dele. Ele se incomodava com isso e um dia ele foi conversar com ela. Ele disse, olha só, meu amor, a gente vai casar, né? Você é a mulher da minha vida, é perfeita pra mim, mas muito complicada essa tua mania aí de estar ajudando os outros.
E assim, ó, não pensa que eu vou aceitar isso quando a gente casar. Mulher minha só fica em casa, cuidando do lar, dos filhos. E já estão falando de mim, por causa dessa tua esquisitice. Eu quero que tu pare com isso. Tu é minha noiva, eu sou teu futuro marido. Precisa me obedecer. Que horror, né? Afinal, quem que você ama mais, né? Não pode fazer isso por mim. E ela disse, ela foi às lágrimas, ela era muito sensível e disse, olha só, Evandro, eu te amo. E esse amor não tem nada a ver com o amor que eu dedico às pessoas para curar, para tratar. Eu nunca vi o bem e a ajuda a fazer mal a alguém. Ninguém tem motivo para falar de mim por ajudar. E ele disse, não, mas eu já tô te falando, eu não vou aceitar, não quero minha noiva, depois minha esposa, pra lá e pra cá, socorrendo essas pessoas, socorrendo todo mundo, de qualquer jeito. E ela, muito triste, ela encerrou o assunto ali. E ela pensou no íntimo dela, como muitas vezes a gente acredita, né? Ah, ele vai mudar. Se ele fala agora, ele está com a cabeça quente, as pessoas ficam falando pra ele, mas ele vai mudar, o meu sonho é quando casar com ele, eu queria que ele nem fosse rico, seria até melhor. Mas já que ele é, o meu sonho é que ele faça um grande galpão pra eu atender essas pessoas, aí eu não vou ficar pra lá e pra cá. Na ilusão dela, no amor dela, ela achava que por amor a ela, ele entenderia. Que com o tempo ele mudaria e ela conseguiria seguir ajudando as pessoas que ela ajudava com tanto amor. Mas ela disse, eu não vou ficar aborrecendo meu noivo, né? Então ela começou a fazer caminhos pelo meio do mato, caminhos sendo pouco vista para que evitasse os falatórios, para que ele não se chateasse tanto. Ela saía mais cedinho, procurava sair ou mais à tardinha, e evitar aqueles caminhos que os amigos dele, os primos, os parentes, fossem ficar passando por ela e falando pra ele, pra evitar que eles estivessem todo o tempo brigando. E nisso, ele precisou viajar. Uma viagem de negócios, o tio dele falou pra ele ir tranquilo, que cuidaria tudo pra ele. Quando ele retornou, o tio numa aflição. E ele, olha, eu preciso falar contigo, olha, é muito sério que eu vou te falar, meu sobrinho. Você precisa me entender, precisa me ouvir, né? E ele, meu Deus, o que aconteceu de tão sério? E ele, é com a minha noiva? Ele disse, sim, é com ela. E ele disse, olha só, foi imprudência dela. Tudo aconteceu porque a Lídia estava descendo o Morro do Cordel, diz ela que foi visitar um desses doentes dela, lá no alto do morro, só que ela desceu por uma trilha não usada, que esquisito, né? Parecia que ela queria se esconder de alguém, né, meu sobrinho? Bom, o fato é que ela foi atacada por 2 homens, e agora ela tá desonrada, machucada, está lá na casa dos pais dela. Foi um horror que aconteceu. Ele se desesperou. Ele disse, meu tio, na época ainda dos duelos, né, de proteger a honra, ele disse, precisamos encontrar esses homens e matar. E o tio disse, não se preocupe que isso já foi feito. Só que assim, ó, meu sobrinho, você sofrendo um horror com isso, foi um absurdo, imagina, tua noiva aprontar tudo isso pra ti. A tua noiva aprontar tudo isso pra ti. Te deixar nessa situação assim, dessa tua noiva aí desonrada, um horror. Ela traiu isso pra ela. Vamos lá pra minha casa ficar um tempo lá, meu sobrinho. Tu precisa de carinho, de amparo, de amor da tua família. Pra passar por isso. Pra esquecer esse momento, depois tu pensa melhor. E daí ver o que faz. Vamos lá que amor na minha casa não vai te faltar. E ele foi. Ele foi convencido pelo tio. Foi. Começou a ficar lá. A prima fazia tudo pra agradar eles. Todos os familiares faziam questão de dizer que ela seria a noiva perfeita pra ele, que ela era maravilhosa, os atributos dela. E ele acabou gostando da ideia. Ele percebeu que quando ele passava nos lugares tinha sempre um burburinho, olha só o noivo da desonrada, e começavam a rir dele. E o tio disse assim, olha só meu sobrinho, se você ficar com a tua noiva, vai ser uma desgraça pra família. Porque você vai desposar essa desonrada aí e você vai ser sempre um motivo de chacota. E os seus filhos e tudo que vai vir depois, como é que vai ser? O ideal, meu sobrinho, é que tu, como pai, tô te falando, deixa essa mulher pra lá e refaça a tua vida. E ele escutou o tio. Ele nem foi lá ver a noiva. Nem isso ele não fez. O tio que foi lá desmanchar o noivado. E ele acabou, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, escutando os conselhos desse tio e casando com a Josefina. Só que ele nunca amou a Josefina. Então a vida dele, na verdade, era uma vida que ele vivia torturado pelas suas escolhas. Em nome desse orgulho, ele dava tudo de material para essa esposa, mas ele se refugiava nos negócios. Teve 6 filhos, não foi bom pai, porque ele também não tinha paciência com os filhos. Porque ele vivia nessa dúvida, que teria sido, né? E se eu tivesse seguido o fundo do meu coração que dizia para eu ir atrás da Lídia, se eu tivesse conversado com ela, se eu tivesse um casamento por amor, agora eu vivo assim. Então o tempo fez ele compreender que ele errou mais que todos juntos. Todas as pessoas que queriam afastar ele da noiva, mas a decisão foi dele, por orgulho. E ele viu que aquilo ali
era um castigo para ele, porque ele amava ela. E a Lídia, ela seguiu ajudando as pessoas. Seguiu sempre, nunca casou, nunca se envolveu com ninguém. E ela começou a ser venerada pelas pessoas dali, porque ela atendia todos, cada vez mais, com mais amor, já não precisava mais se esconder, já não tinha mais por que não atender. A família dela ficou contra ela, porque a mãe acusou ela de ter perdido esse casamento. E ela dedicou a vida dela a ajudar todas as pessoas que precisavam de ajuda. E o tempo foi passando, e ela sempre socorrendo as pessoas. E Evandro se tornando cada vez mais impaciente, mais inquieto, mais mal-humorado, a ponto dos parentes não conseguirem mais conviver com ele. Porque era todo o tempo reclamando, brigando, não vivia feliz. E ele passou a beber. Cada dia um pouquinho mais, até que ele se tornou um alcoólatra. Passou a se embriagar, dar vexames. E para que isso não acontecesse mais, para vergonha da família, ele se escondia num porão de casa. E ficava lá. Ele sabia que a Lídia passava por muitas dificuldades financeiras. Ele tentou ajudar, mandou dinheiro para ela, disse que não precisava de nada, que a vida dela era só servir e que não era o dinheiro que fazia a diferença na vida dela. Ele não se conformava, que nem ajudar ela ele não conseguia. E ele vivia naquela dor, até que no porão da própria casa encontraram ele morto. Morreu, embriagado, sozinho. Enfim, partiu. Quando ele despertou deixando aquele corpo físico ali, a mãe dele foi lá, desligou ele, falou com ele não quis ajuda. Ele estava muito apegado, ele disse, não posso deixar as coisas que eu possuo, que eram todos bem materiais, nada que ele pudesse levar. E ele disse, não vou, eu vou ficar aqui. E ele começou a viver ali, como um pobre infeliz. Só que ele ia visitar a Lídia, ia ver como ela estava. E quando ele chegou lá, pela primeira vez, ele ficou muito triste. Ele viu que a amada dele, que ele amava assim como nos tempos de juventude, ela vivia na miséria. Mas era uma miséria muito grave materialmente. A casa era tão quente no verão e era tão fria no inverno, faltava tanto que muitas vezes faltava até alimento. Ela não tinha nada de conforto. E aquilo corroía ele, porque materialmente ela não tinha nada. Só que ele encontrou ela alegre. Ela era feliz. Ela vivia uma vida feliz e plena. E ele não entendia como. Somente depois de reparar como ela vivia e perceber, ele notou que ela era feliz porque ela fazia o bem. Porque ela era útil. E ele começou a ver que a vida era muito mais. E ao ficar perto dela, ela muitas vezes sentia a presença dele. E ela orava por ele, ela conversava com ele, e através dessas orações ela conseguiu ajudar ele, encaminhar ele para o plano espiritual, para ele ser recolhido, assistido. E ela também desencarnou. Só que o desencarne dela, quando ela deixou esse mundo, ela foi recebida com tanto amor, com tanto amparo pelo plano espiritual, foram tantos amigos que vieram buscar ela, era tanta luz em volta dela, desse bem distribuído, que em poucos segundos ela já estava numa colônia com muitos amigos, com muito amor. E lá eles se encontraram e eles perceberam, eles tinham planejado toda a vida deles juntos, tudo como ia ser. Só que ele não venceu o preconceito. E isso era uma coisa que ele precisava vencer já de outras vidas para ficar com ela. Porque ele também deveria fazer o bem ao lado dela. E não fez. E ela saiu vitoriosa, fez tudo aquilo que estava nos planos, até mais. Ela usou todo o sofrimento dela para distribuir amor. E depois vem a história dele, que não vai ser uma história para ser contada hoje, na próxima encarnação, buscando tudo isso que ele havia perdido. Então, nós sempre teríamos uma nova oportunidade. Deus é misericordioso. Ela reparou tudo que precisava reparar, tudo que ela havia prometido naquela encarnação. E ele não. E ele teve uma nova oportunidade. Só que nós estamos aqui hoje, meus irmãos, com essa luz do Espiritismo. Jesus sempre nos dará novas chances. Mas por que não aproveitarmos essa agora, né? Então, para nós começarmos o nosso ano com novas atitudes, com novos pensamentos, que tal aproveitarmos tudo que Jesus nos oferece agora, no nosso íntimo, no nosso coração? Muita gratidão e muita luz a todos nesse 2025 que se inicia hoje. Que assim seja.